Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, tempo que somos chamados a buscar de modo mais intenso a conversão, a nos aproximar mais de Jesus, a sermos mais amigos de Deus. Para rezar melhor, ouvindo melhor também a palavra de Deus, aproveitando aquilo que a igreja tem a nos ensinar, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a intercessão, a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 9 de março, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige na sua liturgia o Evangelho, a Palavra de Deus. O texto do Evangelho do dia de hoje está lá em São Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 21 a 25. Ouçamos então atentamente, com bastante piedade, essa palavra do Senhor, que hoje é alimento para a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida.
Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho que nós acabamos de ouvir, bastante propício para esse tempo forte da Quaresma que estamos vivendo, mostra Jesus que insiste em chamar a atenção dos seus discípulos para que compreendam que uma marca substancial na vida de um seguidor seu deve ser o perdão. Uma marca que de fato identifica um discípulo, uma discípula de Cristo, é a capacidade de ser misericordioso, misericordiosa como o Pai. Por isso Jesus conta essa parábola depois de Pedro perguntar: quantas vezes eu devo perdoar quando meu irmão me ofender, quando meu irmão pecar contra mim? Jesus conta esta parábola para lembrar que Deus é misericórdia infinita, que Deus não conta as vezes que nos perdoa, que Deus move o seu coração em amor quando suplicamos sua misericórdia, seu perdão, que Deus não mede o tamanho do nosso pecado e não faz comparações, simplesmente perdoa quando clamamos. 1, 2, 10 mil vezes, se nos mostramos realmente arrependidos e pedimos perdão. E Ele quer que o nosso coração seja parecido com o dele. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição total. Quando Pedro pergunta até 7 vezes, está perguntando: Senhor, se eu perdoar 7 vezes, já é o suficiente? Já é o máximo? Já é o total, a perfeição? E depois eu não tenho mais obrigação de perdoar depois da 7ª vez? E Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus quer mostrar que o perdão não deve se limitar jamais a um número determinado de vezes, mas deve se estender para o infinito. Que o perdão na vida do cristão deve ser como em Deus, que não conhece limites. E sempre que alguém clamar pelo perdão,
o cristão deve estar disposto a perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Sem a ação do Espírito Santo, nós não somos capazes de perdoar. Na parábola que Jesus conta, o patrão tem piedade, tem misericórdia, compaixão daquele que lhe suplicava perdão. Ou melhor, suplicava-lhe apenas um prazo para pagar a dívida. A generosidade do patrão foi muito além, porque ele perdoou a dívida. Como quem diz, não precisa se preocupar mais com o prazo. Sua dívida está perdoada. Mas aquele mesmo que teve a dívida perdoada, que gozou da generosidade do patrão, tinha o coração fechado para aquele que lhe devia apenas algumas moedas. E não foi capaz de levar ao infinito também a sua compaixão para com aquele que lhe pedia também um prazo. Não agiu com o outro da maneira que agiram com ele. Deus é infinitamente misericordioso e quer que nós sejamos também infinitamente misericordiosos. Se formos comparar o perdão que o outro nos pede, ou que devemos dispensar ao outro, com a graça e a misericórdia com a qual Deus nos cumula, não fazemos nada, porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o amor e a misericórdia que podemos dar ao outro. Mas é preciso perdoar sempre, se quisermos entrar no céu. Aprender com Jesus a ser misericordiosos, sempre, sem colocar limites, se quisermos ser verdadeiros discípulos. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá